Um dia. Nascemos simples e ignorantes, Deus nos cria simples e ignorantes, e nós, de encarnação em encarnação, vamos vivendo a única vida que teremos, que é infinita, porque nós somos imortais. Então, cada planeta tem o desenvolvimento dos espíritos que ali habitam. Esses espíritos evoluem, porque tudo evolui no universo. É uma das leis naturais, é uma das leis de Deus, a lei de progresso. Tudo progride no universo, tanto no material como no espiritual. Então nós, espíritos que estamos vivendo aqui na Terra, estamos evoluindo. Se nós olharmos a história pregressa da humanidade, nós vamos encontrar um planeta muito primitivo lá atrás. E que foi se desenvolvendo, e hoje muito mais desenvolvido, não só na ciência e tecnologia, mas também nas relações humanas. Hoje nós temos um planeta muito melhor do que era na Idade Média, por exemplo. Os espíritos vão evoluindo também. E como esses espíritos evoluem, os planetas também evoluem. Só que os espíritos têm uma métrica. Como nós temos livre-arbítrio, cada um de nós, individualmente, vai se desenvolvendo e vai amadurecendo espiritualmente, vai progredindo na escala espiritual em direção à perfeição, não é? No tempo dele. Porque depende do nosso esforço. Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu livre-arbítrio para que nós possamos, cada um de nós, com o nosso esforço individual, com a nossa vontade, termos o mérito de escolhermos como nós vamos nos desenvolver. Então cada um se desenvolve de uma maneira diferente, cada um tem seu tempo em função do esforço que ele despende para isso. Então não existe ninguém mais inteligente, não existe ninguém mais... Nós somos criados iguais. Essa diferença de inteligência, de integridade, de moral, que a gente nota, essa diferença entre nós, é exatamente porque depende do esforço individual de cada um. Então cada um se encontra num estágio de desenvolvimento. E é tão interessante isso, que eu posso ter desenvolvido um negócio, uma coisa boa, num determinado aspecto, e não ter desenvolvido outro. Mas daí o Hélio, exatamente onde eu estou carente aqui, o Hélio desenvolveu. O Hélio está muito melhor do que eu nesse, embora eu seja melhor do que o Hélio naquele. E assim vai equilibrando. É por isso que nós vivemos, pela graça de Deus, nós vivemos todos juntos em estágios diferentes de desenvolvimento, pois assim podemos auxiliar uns aos outros. Bom, alguns espíritos vão se desenvolvendo, eles vão mais rápido. Às vezes ele chega num ponto que o planeta não suporta mais ele. E daí Deus leva ele para um planeta mais desenvolvido. Mais de acordo com o estágio em que ele está. Assim como o planeta se desenvolvendo pode não ter mais espíritos que possam suportar o desenvolvimento do planeta, e esses também são deslocados. Mas nós vamos chegar lá. Eu compliquei? Está dando para entender? Assim, o que eu estou colocando aqui está inteligível? Está dando para entender? Senão eu mudo o ângulo da coisa. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem isso, que os planetas se desenvolvem e os espíritos se desenvolvem. E que cada planeta tem na sua orbe os espíritos de acordo com o desenvolvimento dele. Nenhum espírito pode viver num planeta superior ao estágio em que ele está. Mas um espírito que está num planeta superior pode viver num planeta com estágio inferior, porque ele vem em missão. Ele pode vir em missão. E auxilia, então, esse planeta a se desenvolver. Então a gente vê grandes espíritos que, aqui na Terra, mesmo na história da Terra, a gente vê grandes profetas, pessoas que vieram antecipar determinados ensinamentos que nós não sabíamos, né? E vieram trazendo ensinamentos para nós. Grandes cientistas que trouxeram à luz coisas que estavam escondidas, né? Espíritos que provavelmente, sendo mais envolvidos, estão aqui exatamente para ajudar
a que nós possamos nos desenvolver. Isso aí ficou claro? Muito bem. Então nós já fomos um planeta primitivo e hoje estamos um pouco melhor. Porque Kardec, ele classificou os mundos em algumas categorias. Poderia ter sido de outro jeito, tá? Como tudo, poderia ter sido de outro jeito. Mas nós vamos seguir a classificação dele. Então, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Bom, nós fomos um planeta primitivo e hoje somos um planeta de provas e expiações. Quando é que nós passamos de primitivo para provas e expiações? A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque essa transição ela é feita vagarosamente. A natureza não dá saltos. Tudo acontece como tem que acontecer e ela vai se desenvolvendo, as coisas vão se desenvolvendo com naturalidade e sempre dentro do seu tempo, sem atropelo. Então na natureza não tem, por exemplo, é de tarde. Aí, chega de tardezinha, vira noite? Não. É de tarde, e vai escurecendo, e quando a gente vê noite, a gente nem sentiu que anoiteceu. Quando a gente está mais perto do Equador, a gente percebe melhor isso. Quem já foi ao Nordeste já deve ter visto como anoitece rápido lá. Então, mas é assim, amanhecer é a mesma coisa, né? A gente levanta, está escuro ainda. Vai lá como eu que gosto de levantar cedo, vai lá, faz chimarrão e sai no pátio. Aí daqui a pouco, pum, acende uma luz e é dia? Não, vai amanhecendo, o sol primeiro lança a sua luz, ele nem apareceu ainda, mas já começou, né? Fica aquele vermelho, quando não tem nuvens, né? Aquele vermelho com azul, com umas cores bonitas e tal. Aí daqui a pouco o sol surge e daqui a pouco é dia. Então o mundo é primitivo e conforme ele vai se desenvolvendo, quando a gente vê, ele passa a ser um planeta de provas e expiações, mas ele continua progredindo. A gente pode imaginar, por exemplo, que Jesus marcou uma época de transformar um mundo primitivo em um mundo de provas e expiações. Mais ou menos por ali e tal. Mas não foi de uma hora para outra, tanto que até hoje nós estamos decodificando o Evangelho de Jesus. E nós, nesse planeta Terra, estamos passando por um período de transição. Nós estamos já há algum tempo na transição de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas afinal de contas, o que é isso? O que é um mundo de provas e expiações? O que é um mundo de regeneração? Um mundo primitivo dá para a gente imaginar, né? Todo mundo é ignorante, a ciência praticamente não existe, e todo mundo se mata, e a gente sai atrás de comida, e a gente sai atrás de abrigo, depois a gente descobre o fogo, daqui a pouco a gente descobre a roda, daqui a pouco, né? A gente pode imaginar como é que é um mundo primitivo. O mundo de provas e expiações é esse que nós estamos vivendo, e que já foi muito pior. Então, o mundo de provas e expiações, o próprio nome está dizendo. Como o mal ainda predomina sobre o bem, e nós estamos nessa fase ainda, o mal ainda predomina sobre o bem, né? Mesmo dentro de nós que somos bonzinhos, a gente ainda tem rasgos de maldade, a gente se locupleta, fica contente às vezes com coisas ruins que acontecem com outros porque a gente não gosta, ou porque a gente está num momento ruim. Enfim, nós somos muito imperfeitos ainda, né? Então o mal ainda aparece com muita força. O mundo de regeneração não é um mundo feliz, mas é um mundo onde o bem começa a se sobressair. E vai chegar um ponto em que o bem vai predominar sobre o mal. Esse é um planeta de regeneração. São onde espíritos que já abandonaram, de certa forma, o seu orgulho, o seu egoísmo, já começam a pensar realmente como todos irmãos. O que não significa que nós já sejamos perfeitos, não.
ainda seremos imperfeitos, ainda teremos provas a realizar, muito menos expiações, porque menos mal faremos, menos nós agrediremos as leis naturais, que são as leis de Deus. Porque não existe punição. A expiação, na verdade, é consequência daquilo que nós fizemos mal feito. Tanto que Paulo, num determinado momento, disse lá, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, nós não mudamos por causa da dor, nós não mudamos por causa da expiação, nós mudamos porque nós aprendemos a amar. São com atos amorosos é que nós mudamos. Então, a transição da terra para mundo de regeneração já se iniciou. Há algum tempo já está acontecendo essa transição. Mas, infelizmente, encontra-se longe da sua conclusão. Para nós nos tornarmos um mundo regenerado, nós estamos nos transformando num mundo em regeneração. Para nós nos transformarmos num mundo regenerado, vão ser milhares e milhares de anos. Milhares de anos. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Não é? Então nós podemos pensar nessa transformação em milênios. 2, 3, 4, não sei. Não sei. Mas a transição já iniciou. Nós já estamos naquela fase do lusco-fusco. Já está escurecendo, já está escurecendo, já está... Não, nós vamos para o mundo da regeneração fazer diferente. Já está amanhecendo, já está amanhecendo, já está amanhecendo. Nós já estamos nessa fase. Daqui a pouco vai amanhecer. E daí nós vamos percorrer todo dia até chegarmos no final lá para termos um outro amanhecer, para uma transição daí para mundos ditosos, onde o bem absolutamente predomina sobre o mal. Então esse é um mundo ditoso, onde o bem já predomina realmente sobre o mal. E os mundos celestes ou divinos não tem mais mal. Não existe mais mal. É só coisa boa. São ali espíritos já na perfeição ou muito próximos dela. São espíritos que praticamente nem reencarnam mais. O corpo é tão quintessenciado que parece até que não encarnou. Até que ele chega na perfeição e não precisa mais encarnar. Porque a reencarnação é uma coisa que só acontece com espíritos imperfeitos. Espíritos perfeitos não precisam mais reencarnar. Só reencarnam se quiserem, em missão. É o caso do Cristo. É o caso de Jesus. Ele só reencarnou aqui na Terra porque ele quis. Mas enquanto nós precisamos da reencarnação, significa que nós ainda somos imperfeitos. Agora eu vou perguntar de novo. Está dando para entender? Eu não estou complicando, sinceramente não estou complicando. Está legal, está beleza? Muito bem, então vamos seguir adiante. Então vamos pensar assim, pessoal, que nada é definitivo. Nada. A única coisa que é definitiva é que nós vamos ficar perfeitos. Lá adiante nós vamos ficar perfeitos. Então como é que a gente vai entender isso aí? Vamos pensar assim, ó, numa cidade. Uma cidade. Tem prisão, tem hospital, tem escola, tem todo aquele conjunto de instituições, vamos dizer assim, que formam uma cidade. Inclusive os nossos lares, né? Os lares de cada um. Se uma pessoa adoece e vai para o hospital, é porque ela está doente, ela vai lá para o hospital. Se ela ficar boa, ela sai do hospital e vai viver a sua vida normalmente. Se o cara é viciado em crack, e ele é mesmo muito viciado em crack, ele pode até cair numa cracolândia da vida. Pode cair tão fundo que está lá numa cracolândia da vida. Mas se ele se livrar do vício, ele volta a viver normalmente. Não é assim que funciona? Então, essas modificações é que nos colocam num lugar ou noutro. Se eu sou viciado em crack e estou na cracolândia, é porque eu sou viciado em crack. Se eu vou para a cracolândia e eu não sou viciado em crack, é porque eu estou trabalhando de alguma forma. Ou para tirar aquele povo do vício, através de um trabalho missionário, um trabalho voluntário, né? Porque eu sou médico, porque eu sou enfermeiro, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu quero estar ali. Eu não sou viciado, mas eu estou ali.
Ou eu sou policial, que estou ali para ver se prendo os traficantes, para acabar cortar pela raiz, não tendo mais tráfego, não tem mais viciado. Entender a relação. Então nós não somos obrigados a viver na Cracolândia se nós não somos viciados, mas nós podemos ir lá ajudar. É assim que funciona essa migração de espíritos. É por isso que alguns espíritos muito mais desenvolvidos que nós vêm muitas vezes reencarnar aqui exatamente para nos ajudar a sair dessa situação. E nos ajuda e a gente vai crescendo junto com ele, o planeta vai crescendo e daqui a pouco nós estamos num mundo de regeneração. Mas o interessante é o seguinte, é que nem todos os espíritos permanecem, esses espíritos que estão conosco hoje nesse planeta de provas e expiações, nem todos vão ter condições de viver num mundo de regeneração. Não se assustem. Não se assustem. É aqueles que ainda se prendem muito no orgulho e no egoísmo, muito mais do que na ignorância, é que serão exilados da Terra para um planeta menos desenvolvido, onde eles não atrapalharão o andamento desse e auxiliarão aquele que é menos desenvolvido, porque eles lá serão mais desenvolvidos, a crescer. Então não vamos nos assustar, não vamos nos apavorar, meu Deus, agora vai passar a regeneração e eu não sou tão bom assim, porque a gente sabe que não é tão bom assim. Será que eu vou ficar? Muito provavelmente vamos, não é? Agora, tanto que quando falam nos exilados de Capela, que foram exatamente uma fase que esse planeta lá em de Capela estava como a Terra agora, e que de lá exilaram alguns espíritos para a Terra, que era um mundo primitivo, para nos auxiliar a progredir, vieram alguns milhões de espíritos. E quando a gente fala em milhões de espíritos, parece que é muito. Mas não. Se a gente considerar que a Terra hoje tem 8 bilhões de espíritos, e se exilarem alguns milhões, é muito pouco. Então não é muitos de nós que irão, mas a gente já sabe. A gente já sabe, a gente já imagina aqueles que não vão ficar aqui. Nós temos, então, um grupo muito viciado, muito enfronhado com tráfico de drogas, tráfico de armas, guerras, provocando guerras, enfim. A gente sabe que essas pessoas, corruptos de verdade, são pessoas que não estão muito interessadas no outro. Na verdade, como diz o nordestino, né, eles estão assim, ó, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Então, esse tipo de pessoa, e que prejudica tanta gente, e que eles impedem realmente que muitas vezes as pessoas progridam, eles corrompem outras pessoas de tal forma que elas também estacionam num determinado estado em que ficam tão loucos com aquilo que não seguem adiante. Então, essa responsabilidade talvez tire eles daqui. A gente pode até imaginar quem é. Não o Paulo que faz uma maldadezinha aqui, outra ali, eu espero que não, pelo menos, né? Eu torço para que eu fique, acho que ficarei. Acho que todos nós que estamos aqui ficaremos. Mas nós temos que nos entender que nós estamos num planeta que é, simultaneamente, um hospital, porque somos espíritos imperfeitos, doentes, que é uma prisão, porque estamos presos nesse corpo denso, tanto que a gente não se lembra, é tão denso que a gente nem se lembra das outras encarnações. A gente tem dificuldade de fazer contato com o mundo espiritual ainda. Precisamos de médiuns para que isso aconteça, não é? Então é uma prisão. É um hospital, é uma prisão e é uma escola. Porque nós estamos aqui para aprender. Só que essa escola não acaba nunca. Essa escola não acaba nunca. O Haroldo trouxe uma novidade esses dias que me deixou assim, né? Olha, quando nós chegarmos à perfeição, nós terminamos um ciclo. Daí vai começar outro. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a regeneração não acontece da noite para o dia. Ela acontece exatamente assim como um amanhecer, como um entardecer.
mas que ela está acontecendo já. E que nós, como trabalhadores da última hora, temos que nos esforçarmos para sermos dignos de morar nesse planeta. Mas, principalmente, sermos partícipes desse progresso. Pararmos de nos preocuparmos com a nossa farinha. Porque muita gente tem tanta farinha que a gente não dá conta de fazer pirão, mas não dá um grãozinho de farinha para o outro. Então, quando nós começarmos realmente a nos preocuparmos uns com os outros de forma efetiva e, assim, sem nenhuma condição, nos preocuparmos incondicionalmente uns com os outros e nos tratarmos realmente como irmãos, opa, nós começamos então a entrar num mundo de regeneração. Quanto mais espíritos encarnados nós tivermos nesse planeta agindo assim, é sinal de que todos os espíritos desencarnados que vivem em volta desse planeta e em função desse planeta também estão assim. Aí nós estamos no bom caminho. E eu vou ler ipsilipse o que diz a Revista Espírita de 1866, nas questões 302 a 305. Eu vou ler que é para não errar. Então diz assim, chegada a um de seus períodos de transformação, a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. É isso que nós falamos. Nós estamos num período de transição e a Terra está se elevando na hierarquia dos mundos. Isso é fato. A Terra não será transformada por um cataclismo que aniquilará subitamente uma geração. Não vai ser que nem o dilúvio. Brum, acontece uma coisa e todo mundo que é ruim morre e fica os bons. Não. Não vai ser assim que vai acontecer. Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata, fé raciocinada, que esclarece, fortifica e une a todos num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Nós estamos a caminho disso. Eu diria até que nós que estamos aqui dentro, estamos a caminho disso, senão não estaríamos aqui. Mesmo que a gente tenha entrado aqui procurando algum benefício, porque está desesperado com alguma coisa, porque alguma coisa está angustiando a gente, dificilmente a gente vem no centro espírita, eu vou lá no centro espírita porque eu quero receber amor, eu quero dar amor. A gente vem porque tem alguma necessidade. Mesmo assim, isso é um bom caminho. Se nós estamos aqui, é porque a gente tem um sentimento comum de amor a Deus, de alguma forma, não é? A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova a sucederá sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas, com uma única diferença: uma parte dos espíritos que aí se encarnavam não mais nela reencarnarão. Então, não vai mudar nada assim de uma hora para outra. Quando ele fala em geração, ele está falando desses espíritos que são mais imperfeitos, assim. Eles vão desaparecendo, nós vamos nos elevando e espíritos como nós vão desaparecendo gradualmente. Espíritos nesse nosso estágio vai desaparecendo gradualmente, né? E a gente se melhorando e vindo outros espíritos de outros lugares com mais desenvolvimento, vai melhorando a Terra também. E a única diferença, então não muda nada, não vai ter, não vai derrubar a cidade, não, nós até estamos destruindo uma parte do planeta aí, mas tudo isso depois a gente vai ter que consertar. Isso faz parte do progresso, a gente destrói e a gente conserta, não é? E diz aqui, uma única diferença é que uma parte dos espíritos que aí se encarnavam, não mais nela reencarnarão. É aquilo que eu falei. Uma parte desses espíritos serão retirados da Terra e serão exilados num planeta menos desenvolvido. Lá eles serão desenvolvidos, ajudarão aquele planeta a se desenvolver. Mas aqui eles estão atrapalhando o progresso. A gente pode imaginar, por exemplo, um senhor da guerra, um homem que cria uma guerra, que incentiva uma guerra, permanecendo. Nós podemos imaginar que esse homem não atrapalha o desenvolvimento do planeta? Dá para imaginar que ele não atrapalha? Esse tipo de espírito vai ser exilado, ele vai aprender de outra forma a se
regenerar. E quando se regenerar lá, ele pode até voltar. Essa exclusão atingirá apenas os espíritos fundamentalmente rebeldes, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornam surdos à voz do bem e da razão. Esses serão exilados. Esses certamente serão exilados. Então é isso que nós temos que pensar. Que nós somos um mundo em transição, nós nos tornaremos um mundo em regeneração, mas para sermos regenerados, precisaremos de milênios nessa contagem de tempo que nós temos aqui. Não vai acontecer da noite para o dia. Por quê? E outra coisa, tem gente que pensa que o mundo da regeneração é um mundo ditoso. Não. Ainda vai ter mal, nós teremos, só que em muito menor quantidade. O bem começa a se sobressair. Quando nós chegarmos ao ponto de sermos um planeta regenerado, o bem está se sobressaindo muito. Muito. Mas até nós chegarmos lá, é um processo que leva um tempo. Então, essa mudança para a regeneração não é para um mundo ditoso, onde nada de mal vai acontecer. Não. Mas perto do que nós somos hoje, olha, vai ser um paraíso, vai ser um recreio. Vai ser muito mais fácil de viver. E nós queremos fazer parte disso. Mas nós temos que querer fazer parte disso entendendo que existe uma lei natural chamada também lei do trabalho. Que nada cai do céu. Como se diz no mundo corporativo, não existe lanche grátis. Não tem almoço grátis. Não tem. Então, se nós quisermos viver num mundo melhor do que esse que nós estamos vivendo hoje, nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Existem dois tipos de progresso: o individual e o coletivo. O individual é nós nos melhorarmos, nós crescermos, nós nos transformarmos numa coisa melhor. E o coletivo é todo mundo. Então, o que está acontecendo hoje? É o planeta, é o coletivo que está em fase de transição. Mas o coletivo depende do individual. É cada um de nós melhorando é que melhora o mundo. As pessoas pensam assim: eu não posso ser responsável por isso que está acontecendo. O responsável por isso é o Putin, que fez uma guerra lá com a Ucrânia. Ou tem gente que diz que o presidente da Ucrânia é que provocou essa guerra porque fez não sei o quê. Não vem o caso. Eu não estou aqui julgando ninguém, não é esse o propósito, né? E nem sou a favor de um ou a favor do outro. Eu sou contra a guerra. Então é isso que nós temos que raciocinar. Esse cara, esse tipo de gente, esse tipo de espírito, se ele não evoluir, ele não fica. Porque ele não contribui em nada para o progresso da humanidade. Agora nós, com uma mudança muito pequena, mudamos o mundo. Se cada um de nós mudar individualmente, fizer a nossa parte, nós mudamos o mundo. Nós somos responsáveis pela mudança do mundo. Se esse planeta está em transição para a regeneração, é porque nós, desde lá do mundo primitivo, onde nós somos criados, que eu não sei nem se nós somos criados na Terra, ou se nós vamos para cá depois, isso a gente não sabe. Né? Mas lá, quando fomos criados no mundo primitivo, até hoje, o quanto nós melhoramos. Quanto nós melhoramos. E se nós pegarmos essa encarnação, só essa, e olharmos para trás, quanto nós melhoramos? E se nós melhoramos o nosso mundo. Melhoramos. Eu sou muito melhor marido para minha esposa atual do que eu fui para a primeira, embora não tenha sido ruim. Aconteceu de se separar, aquela coisa toda, mas a experiência que a gente vai tendo nesse mundo, a gente vai melhorando. Eu tenho consciência de que eu poderia ter sido melhor até naquele primeiro casamento. Mas eu sou melhor no segundo porque eu aprendi algumas lições. Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente não aprender com os nossos próprios erros. A gente tem que errar, porque faz parte, a gente erra, a gente não é perfeito, a gente se equivoca, a gente, enfim, né? Mas quando vem a consequência, a gente tem que aprender, para não repetir.
É por isso que a gente é melhor, é por isso que as pessoas, de uma maneira geral, porque tem uns que não aprendem, as pessoas menos jovens, como eu, como o Hélio, como aquela senhora que está lá no fundo, que eu não sei o nome, né? As duas lá. Nós que somos menos jovens, que somos mais experientes de vida, temos uma tendência a sermos melhores do que nós éramos quando éramos jovens. Só numa encarnação a gente já muda alguma coisa, Hélio. Imagina nesses milhares e milhares e milhares e milhares de encarnações que a gente teve e que vai continuar tendo. Nós temos a obrigação de nos melhorarmos no individual para que o coletivo seja melhorado. Então esse planeta só está num estágio de transição para um mundo de regeneração porque a humanidade toda que vive em torno desse planeta se melhorou. Senão nós estaríamos ainda mais para trás. Qual é a nossa parte nessa transição? É nos melhorarmos. É entendermos que ninguém sabe tudo ainda e que o que um sabe pode auxiliar o outro. E que o outro sabe pode nos auxiliar. Se nós começarmos a entender isso, nós começamos a olhar para quem está no nosso lado, na nossa frente, nas nossas costas, quem convive conosco, mesmo que seja lá no Japão, porque nós estamos tudo no mesmo planeta, né? Se nós entendermos que nós dependemos uns dos outros para nos desenvolvermos, nós começamos a olhar de maneira diferente para as pessoas. Por algum motivo que eu não sei qual, eu não gosto do Hélio. Que Deus o livre, eu gosto muito do Hélio. O Hélio é meu amigo há muitos anos, né? Mas eu não gosto do Hélio. O meu trabalho, a minha parte, é não fazer mal para o Hélio, mesmo não gostando dele. Gostar é um processo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas se eu, num primeiro momento, não fizer mal para o Hélio, mesmo não gostando dele, eu já estou fazendo a minha parte para o progresso coletivo. Porque não vai acontecer mal para o Hélio vindo de mim. E esta é a minha parte. Agora, se o Hélio não gosta de mim e fizer alguma coisa para mim, o problema deixa de ser meu para ser dele. Quando nós entendemos isso, a vida fica mais fácil. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Que pena. Que pena. Porque quando a gente não leva desaforo para casa, a gente sempre briga. E quando a gente está brabo, a gente sempre briga. Então, quando a gente está brabo, melhor é não brigar, é não conversar, é não discutir, é não... Então, a pessoa nos ofendeu profundamente, porque nós vamos chegar a um ponto que a gente não vai se ofender, porque só se ofende quem é orgulhoso. Só se ofende quem é orgulhoso. Vai chegar um dia que eu não vou me ofender, mas eu ainda me ofendo. Eu ainda me ofendo. Acho que nós todos ainda nos ofendemos com algumas coisas. Mas se nós, ao sermos ofendidos, antes de rebatermos, pensarmos que o melhor é não rebater, que o melhor é não brigar, melhor é nós fazermos a nossa parte e deixar a responsabilidade do que foi feito para o outro, até que ele entenda isso, a vida vai ficar muito melhor. Eu perdi emprego, eu perdi namorada, eu perdi amigo, eu perdi tempo por ser bravo. Ah, então tu não é mais bravo, Paulo? Sou, mas eu procuro controlar a braveza, né? Eu procuro controlar essa braveza, porque eu sei que ela não vai me levar a nada. Então, por isso que Jesus dizia, né, que os mansos herdarão o mundo. É óbvio que a gente não vai deixar as pessoas pisotearem em cima da gente. A gente, de certa forma, se defende, faz parte. O importante é nós entendermos como nos defendemos. Que tipo de argumento e de arma nós usamos para nos defendermos. Isso é que torna o mundo melhor ou pior. Então que a gente deixe a responsabilidade de tornar o mundo pior para os outros, trazendo para nós a responsabilidade de tornar esse mundo melhor, de acordo com o grau de desenvolvimento que a gente tem, porque nós também temos um limite, nós também temos um teto que nós ainda batemos. Eu compliquei? Sério mesmo? Deu para entender bem? Não compliquei mesmo? Então tem um teto lá que a gente bate, né? Acho que eu falo isso toda vez que eu vim aqui, mas é verdade.
A gente tem que levantar isso aí, mas isso é um processo também. Levantar esse teto é um processo que leva tempo, né? A gente vai lá, bate ali, aí volta, bate de novo, até que uma hora vai levantando, vai levantando, vai levantando. E é isso que nós temos que fazer. Então, entendermos que o mundo de regeneração é um mundo muito parecido com o que nós vivemos agora, só que onde o bem começa a predominar. Até que quando nós somos um mundo regenerado, ele vai predominar fortemente, não é? E entendermos que o processo já está acontecendo e que nós fazemos parte dele. Resta nós sabermos o quanto nós queremos transformar esse mundo em mundo de regeneração mais rápido ou mais lentamente. Porque ele vai se transformar, independente de nós. Ele vai e nós podemos ficar. É melhor nós irmos juntos. Então, que fique para a nossa reflexão, até passei um pouquinho, desculpa, Hélio, mas que fique para a nossa reflexão, pensarmos muito sobre isso, porque todo o processo de desenvolvimento, tanto planetário como individual, passa pelo nosso esforço individual. Nós somos os responsáveis pela mudança do meio em que nós vivemos, desde o meio da nossa casa, vizinho, comunidade, cidade, país, mundo. Quando nós melhoramos um pouquinho, estamos melhorando um pouquinho o mundo. Se nós entendemos isso, nós estamos no bom caminho. Muito obrigado pela paciência. Eu espero realmente ter deixado aqui coisas para que a gente possa refletir e que possa nos melhorar. Né? Porque o caminho é esse, é nos melhorarmos. E não termos a angústia e o desespero de achar que nós vamos nos tornar anjos da noite para o dia. Que tudo é um processo, que leva tempo. A gente vai se transformar em anjo, mas aprendendo e trabalhando. Né? E a gente vai nos transformando e vamos transformando o mundo também. Aí nós vamos para a regeneração, aí nós vamos para o mundo ditoso, aí até que nós chegamos lá. Mas por enquanto nos resta fazer o que nos for possível. E essa é a mensagem e a reflexão que eu gostaria de deixar para todos vocês. Obrigado pela paciência, uma boa semana, hoje é segunda, né? Uma boa semana para todo mundo, para nós todos, e que Deus nos dê forças. Né? Então vamos lembrar sempre que quando ficar muito difícil da gente fazer a tarefa direito, que a gente eleve o pensamento em oração pedindo, ó Deus, dá-me força, dá-me coragem, dá-me resiliência, resignação, para que eu possa superar isso e chegar a um lugar melhor. E assim chegaremos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a prática do nosso irmão. E o irmão fez uma pergunta, se nós estávamos entendendo. Claro que nós estamos entendendo. Nós todos soubemos, quando nós aplicamos o amor, quando aplicamos um mal para o outro, nós sentimos logo em seguida. Nós pedimos perdão para a própria mesmo para nós. Tenho certeza disso aí. Eu até gostaria de fazer um adendo. Quando eu pergunto se estou entendendo, não é porque eu acho que vocês sejam burros, é que eu posso estar complicando. Por isso que eu pergunto, estou entendendo? Porque às vezes a gente complica, né? Mas é isso aí. Pois não. Quero agradecer ao nosso irmão da prática que ele deu, tão importante para a nossa caminhada. E com o irmão, ao retornar ao seu lar, que o senhor possa ser acompanhado por Deus maior, nosso Pai melhor, nosso amor, e que seja de dar proteção para o senhor chegar na sua casa. Para nós a nossa todos. diretora vai lhe convocar muitas Outras vezes. Muitas vezes. E o nosso irmão que possa ter entendido, e é mais uma ferramenta que vai acompanhar os nossos irmãos. Dá para o nosso irmão dar continuidade ao trabalho. Olha que vai ser a segunda parte. Eu estava até mandando. Eu sou nosso vice-presidente. Ah, é? Sim. Opa, então tá. Tchau, tchau. Obrigado. Boa viagem para ti. Obrigado. Beijo para ti. Obrigado. Então, Tchau. eu sou mais um. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Então, meus irmãos, nesse momento, possamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Após a nossa casa estar harmonizada, termos refletido sobre a palestra de hoje, possamos serenar os nossos corações, deixando aberto para receber toda a energia positiva do passe, de amor, paz, felicidade,
caridade e benevolência. Que possamos elevar o nosso pensamento aos nossos lares, mentalizar tudo aquilo de positivo àqueles que lá ficaram, aos nossos irmãos, que possam estar nas ruas, com frio, abandonados. Que essa prece, que o nosso pensamento positivo possa levar a eles um pouco mais de conforto. Estendemos o nosso pensamento aos hospitais, às casas de detenções, onde possa ter um pouco mais de amargura, um pouco mais de sofrimento. Que o nosso Pai Maior, que é a espiritualidade amiga, possa confortar aqueles corações. Que nesse momento, irmãos, ao entrarmos na sala do passe, possamos mentalizar tudo aquilo que viemos buscar. Tudo aquilo de mais maravilhoso, de bom. Possamos trilhar os nossos caminhos. Que todos nós, ao sairmos daqui, possamos ser melhor do que chegamos. E que possamos carregar em nossos corações a benevolência e o amor que viemos buscar.